Todos os dias, notícias e mais notícias levam à conclusão de que se nós não fizermos nada, com essa subida da temperatura global, com essa quantidade de efeitos que nós estamos enfrentando e absorvendo por conta da emissão dos gases de efeito estufa, se nós não nos posicionarmos e não nos tomarmos as medidas adequadas, nós não temos para onde ir. Estamos aqui no planeta, não tem como pegar um avião, pegar um foguete e ir embora daqui. E é por conta disso que a gente insistentemente vem falando das práticas ESG, das práticas voltadas à sustentabilidade especialmente. E é por isso que a gente vem falando da pegada de carbono, é por isso que a gente vem falando sistematicamente da chamada compensação de carbono. Quem é do setor empresarial já tem visto isso. Empresas que poluem bastante, empresas que emitem muitos gases de efeito estufa, procuram minimizar esses efeitos compensando o carbono, comprando crédito de carbono de entidades, de empresas, de credores de carbono que podem negociar. Mas então como resolver isso? No setor empresarial é muito tranquilo. As empresas vão buscar mecanismos, vão buscar políticas no sentido de cada vez mais utilizar alternativas aos combustíveis fósseis, por exemplo, buscar alternativas no sentido da logística reversa, no sentido de uma economia mais sustentável, na utilização de produtos reciclados. Nós temos notícias de grandes empresas que estão buscando novas metodologias de reciclagem, especialmente de plástico. E algumas empresas já sinalizam, inclusive, para que no ano de 2030 totalmente recicláveis, reciclados os materiais que vão utilizar nas suas linhas de produção. Isso é um indicativo muito interessante. Outras formas de impulsionar campanhas dentro das suas empresas, dentro das suas estruturas, para que as pessoas façam uso de mecanismos mais sustentáveis, de combustíveis que sejam alternativos, políticas energéticas diferenciadas. E quando a empresa não conseguir, dentro do seu dia a dia, reduzir isso, ela vai compensar comprando créditos de carbono. E aí quem é do setor empresarial já deve ter ouvido a questão da Net Zero, que é um momento fantástico quando em até 2050, tudo aquilo que você jogar de carbono, você automaticamente compensar numa neutralidade, que vai ser a busca, vai ser a questão mais importante em tudo isso. E aí o mercado então muito propenso a essas atividades de compensação de carbono, de você negociar a compra de créditos de carbono, de você buscar alternativas, e os advogados então vão trabalhar nesse segmento do direito empresarial ambiental em um volume muito intenso de atividades. Mas e a questão de nós, pobres mortais, o que o cidadão pode fazer na questão da sua pegada de carbono? A minha pegada de carbono é aquilo que eu poluo, é aquilo que eu jogo na atmosfera de gases de efeito estufa. Quando estou em casa comendo ali um prato de arroz, o quanto daquilo estou jogando de carbono no meio ambiente? O quanto eu posso recuperar? Todos nós temos um papel fundamental também enquanto cidadão. Não basta só esperar que as empresas de grande, médio e pequeno porte tomem as suas medidas, façam tudo aquilo no sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa. Cada um de nós pode fazer a diferença nesse contexto e assim tentar modificar tudo isso, porque lembro sempre, subindo 1,5 grau, subindo 2 graus, e a gente já está vendo isso nesses últimos meses, nesses últimos anos, e intensas chuvas, temos visto mudanças climáticas incríveis que são realmente decorrência do efeito estufa. O que nós podemos fazer? Em Rio Claro, por exemplo, nós vamos lançar agora um projeto inédito que pode servir de exemplo para todos nós. Nós vamos fazer um concerto, a Orquestra Filarmônica, da qual participamos, fará um concerto no aniversário da cidade em que haverá compensação de carbono. Empresas especializadas com metodologias especializadas conseguem, pelo menos em tese, pelo menos de uma maneira próxima, verificar o quanto que aquele evento vai gerar
de efeito estufa, de gases que prejudicam todo o meio ambiente. A quantidade e a mensuração daquilo vai levar a um número, e esse número servirá de indicativo para que a orquestra, então, fazendo aquele show, vai fazer uma recuperação, uma compensação de carbono. Tudo aquilo que ela vai jogar no meio ambiente, ela vai recuperar de alguma maneira. E a maneira encontrada é o plantio de árvores nativas, de mudas, ali no entorno do espaço livre da Avenida Rio Claro, que é onde ocorrerá o evento. São iniciativas pioneiras como essa que levam à conclusão de que cada um pode fazer o seu papel no sentido de controlar a sua pegada de carbono e cada vez mais sermos sustentáveis. Então não basta esperar que as empresas, que as grandes corporações, que o governo faça o seu papel na questão da recuperação do nosso meio ambiente, das compensações e da buscada neutralização de carbono. Cada um de nós pode fazer. De repente, então, usar mais bicicleta, usar menos o nosso veículo, trocar o nosso veículo de combustível fóssil por um outro tipo de veículo. Isso tem funcionado muito bem. Em São Paulo nós tivemos estudos recentes dizendo que a locomoção por meio de bicicleta tem poupado o meio ambiente de uma carga enorme de gás carbônico. Fica a dica, todos nós temos a nossa pegada de carbono e todos nós temos o nosso compromisso de zerar o nível de emissão, neutralizando absolutamente, para que a gente chegue até 2050 num ambiente em que tudo aquilo que jogamos de carbono automaticamente é compensado. E assim a gente tenha condições de continuar vivendo nesse nosso meio ambiente, que a cada 10 anos tem sofrido um impacto muito grande. Se nós não controlarmos isso, será impossível conviver no planeta Terra.